Fala, minha rapaziada, chegando para mais um Café com Lucas aqui no canal, respondendo as perguntas de vocês que vocês mandaram lá na caixinha do Instagram. Coloquei a caixinha de perguntas na última sexta-feira, então é sempre importante estar ligado lá no Instagram, que eu abro no final da semana a caixinha de perguntas. Lembrando, quando tem jogo, se tem jogo do Inter domingo, Café com Lucas no sábado. Se o Inter joga no sábado, Café com Lucas no domingo. Agora que tem Super Mundial, eu vou escolher aí se vai ser sábado ou domingo, porque não temos jogos aí rolando do Internacional, mas todo final de semana, Café com Lucas, caixinha de perguntas no final da semana lá no Instagram, e eu respondo as perguntas de vocês que foram enviadas por lá, tá certo? Já tô com meu cafezinho aqui. Agora, 9h30 da manhã, vou programar esse vídeo para sair no início da tarde, que é a hora que a galera tá chegando aí, geralmente toma café com a família de manhã. Domingão, né? Domingão, sol em Porto Alegre, frio, mas dia bonito aqui. Então, bora lá para mais um Café com Lucas. Antes, lembrando, deixa o teu like, te inscreve, ativa o sininho das notificações por aqui para tu não perder nada, e esse conteúdo sempre com apoio de KTO, kto.bet.br, para tu brincar, para tu se divertir. Vai dar uma olhada nas odds, não tem registro ainda, vai no link que tá no primeiro comentário fixado. E olha só a camiseta que eu vou gravar hoje. Eu amo essa camiseta, Bebeto, Romário, Ronaldo Fenômeno, eu amo essa camiseta, tá? Vamos lá, gente, vamos responder as perguntas de vocês aqui, tá? André Caprini, o que fazer? Quem contratar para passar do Flamengo? Cara, vamos lá. Talvez seja uma opinião impopular. Eu já falei aqui. Eu acho que tá uma onda tão grande de desespero pelo jogo contra o Flamengo nas oitavas da Libertadores que eu acho que é bem capaz do Inter passar. Mas vamos lá. Com esse elenco atual, sem mais nem menos, o Inter fez um baita enfrentamento contra o Flamengo no Campeonato Brasileiro, na estreia do Brasileirão, 1-1, e olha, não seria absurdo uma vitória do Inter. É verdade que o Flamengo jogou bem também, principalmente no segundo tempo, o Inter jogou muito melhor no primeiro tempo, mas o Inter fez enfrentamento contra esse Flamengo, tá? O Inter fez enfrentamento contra esse... O Inter fez enfrentamento contra esse Flamengo lá no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Então, eu não acho absurdo com esse elenco o Inter passar. Mas, claro, se tu receber reforços de qualidade, que cheguem para titularidade, ou pelo menos brigarem por titularidade, tu pode facilitar as coisas. Tu agrega em qualidade no teu elenco para enfrentar o melhor time, na minha opinião, o melhor time do futebol brasileiro, que é o Flamengo. Tá certo, André? Então, assim, eu acho que precisa contratar? Precisa. Mas com o que tem, dá para enfrentar o Flamengo. Não é loucura pensar no Inter enfrentando o Flamengo com o elenco que tem, tá? O Doug Brand Story, um abraço para ele, sigam ele lá, tá? Doug Brand Story, tá? Tá curtindo as novas máquinas? Eu entrei em contato com o Douglas, ele é bem conhecido aqui em Porto Alegre, e ele trabalha com iPhones, iPads, tudo original, claro, trazido de fora, que lá a gente sabe que é bem mais barato. E eu adquiri um iPad que eu tava precisando muito para viagens, etc. Tô com meu iPad aqui. Botei até na... Olha aqui. Esse aqui é o iPad que eu comprei com o Douglas e comprei um telefone pro canal, um telefone novo só para gravações do canal. Então eu fico com o meu livre para poder utilizar durante as gravações, e eu tô utilizando esse telefone. Chamem lá o Douglas, tá? Tu tá querendo um iPhone novo, tá querendo um iPad, um MacBook, enfim. Ele trabalha com produtos de qualidade, originais, lacradinho, bonitinho, e eu tive que entrar em contato com ele porque eu tava precisando de um iPad novo para as viagens e tava precisando de um telefone só pro canal, só para as gravações do canal, que é o iPhone 15 que eu tô utilizando, e aí consigo utilizar o meu, que eu comprei o 16 Pro Max há um tempo, para só minhas questões particulares. Então, tá precisando, qualquer produto da linha Apple, chama o Douglas, tá certo? Um abraço para ele. O Pietro SC07, acho que é isso. Tem alguém nos times aleatórios do mundo que você traria para o Inter? Nossa, essa pergunta é muito ampla, tá, Pietro? Como tu usou mundo, vamos pegar Mundial? Vamos pegar Mundial, acho que fica mais legal. Tem alguém que eu traria que tá jogando Super Mundial e que, claro, seja acessível, né? Cara, ontem eu vi
River Plate e Monterrey. Cara, eu sou apaixonado pelo Sérgio Ramos, cara. E desculpa, nada vai me convencer que o Sérgio Ramos não poderia e não gostaria de jogar no Brasil. Nada. O cara que jogou lá em Real Madrid, na Europa, saiu, estava sem contrato e topou jogar no futebol mexicano, desculpa, nada me convence que ele não jogaria no Brasil. Esse é um cara que eu teria feito tudo para trazer pro Inter, tá? Eu sou apaixonado pelo Sérgio Ramos. E vamos lá, cá entre nós, é baita zagueiro o Sérgio Ramos. Esse é um nome que eu teria trazido. Fora ele, cara, fora o Sérgio Ramos, é que é difícil, né? Tem um cara que tá no Fluminense aí, jogou muito bem contra o Borussia, gosto muito dele, que é o Canóbio, mas a gente sabe que era caro, né? A questão é de trazer agora. Difícil, tá, Pietro? Ampla essa tua pergunta. Mas citei dois aí, gosto muito do Sérgio Ramos, gosto muito do Canóbio, são jogadores que eu acho que agregariam bastante no Inter, acho que até o Sérgio Ramos seria titular, obviamente, provavelmente ali ao lado do Vitão, né? Sérgio Ramos pela esquerda, Vitão pela direita. O Canóbio acho que brigaria por titularidade nesse time do Inter. Tem dois que vieram na cabeça aí, o Pietro. Responder de bate-pronto faz com que eu não possa ficar pesquisando, né? O Luigi Marques, opinião sobre SAF, agora pegando os exemplos de Botafogo e Cruzeiro. Cara, eu fiz um vídeo ontem à tarde falando sobre SAF, principalmente sobre a minha opinião, tá? E como que eu enxergava essa possibilidade de SAF. Mas para resumir aqui, eu não sou contra a SAF, sou a favor de SAF, mas eu não acho que SAF é a única solução. Existem clubes e exemplos de clubes associativos como o Inter é, mas muito mais profissionais do que o Inter e outros clubes que têm uma política muito complicada no seu ambiente, no seu bastidor, que deram certo. Vamos lá, o Palmeiras não é uma SAF, o Flamengo não é uma SAF, mas aí eu tô pegando dois exemplos de clubes que estão lá no centro do país e que, para gerar receita, talvez seja mais fácil. Então, eu me apego sim no fato de localização, onde está o clube, porque isso faz muita diferença na hora de gerar receita, na hora de patrocinadores. E aí eu não sei se, sendo associativo como o Inter vai conseguir equilibrar com potências como Palmeiras e Flamengo. Então talvez a solução acabe sendo SAF. E eu não sou contra. Bem pelo contrário, sou a favor. Desde que seja uma SAF organizada, que seja uma SAF profissional. O exemplo do Cruzeiro. Eu não gosto tanto da SAF do Cruzeiro, apesar do Cruzeiro estar voltando a jogar muito bem, mas que é um grande dono, um grande chefão, que simplesmente bota dinheiro no clube. E ele é torcedor, ele vai lá, bota o seu dinheiro no clube e tá tudo certo e ele manda em tudo. Vocês lembram que tiveram várias polêmicas aí em relação ao Pedrinho Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, né? Vamos lembrar disso. De vazar áudio dele falando de jogador, e isso é algo que um profissional não vai fazer. Por exemplo, a SAF do Botafogo e do Cruzeiro, elas não são parecidas, tá, gente? Por quê? Tem um grande mecenas lá botando dinheiro no Cruzeiro, que é um torcedor. Tem um grande mecenas lá no Botafogo botando dinheiro, que é o John Textor. Só que o John Textor, ele não pega só o dinheiro do bolso dele, ele tem uma empresa chamada Eagle Holding, em que ele administra vários clubes. Não é só o Botafogo, não é um torcedor que chegou lá, eu gosto muito do Botafogo, vou dar dinheiro pro Botafogo. Não, o Cruzeiro é isso. O Botafogo não é. O Botafogo é mais profissional, na minha visão, do que a SAF do Cruzeiro. Com o John Textor, que beleza, é um cara lá, malucão e tal, mas que ele administra vários clubes. Ele tem experiência no que ele tá fazendo e sempre escolheu pessoas profissionais para cercarem ele e cuidarem dos clubes dele. E vale lembrar, trabalhou com o John Textor, André Mazuco, atual executivo de futebol do Internacional. O Christian Souza: você acha que o Beira-Rio deveria ter mais cabines ou fazer mais? Com certeza. Um estádio de Copa do Mundo, do tamanho que é o Beira-Rio, com a história que tem o Beira-Rio, com a história que tem o clube que é dono dele e joga lá, que é o Inter. Não pode ter o que tem de cabine, tá? Isso é pouco, e isso eu não falo nem só sobre o trabalho da imprensa, tá? Para vocês não acharem que eu estou jogando pra imprensa e só tentando defender a imprensa. Não é só por isso. Cabine serve para muita coisa. Quando tem evento no Beira-Rio, qualquer outra coisa, tu precisa ter mais cabines. E eu acho que o Inter tem espaço para isso, só talvez não tenha vontade de fazer. Mas sim, o Inter necessita muito de mais cabines no Beira-Rio. São pouquíssimas. Pouquíssimas.
João PPT10. Você acha que se o Inter ganhar uma Liberta nesses próximos 4 anos, no Mundial de 29, pode fazer igual hoje? Ah, é que eu botei na sexta, e na sexta foi o jogo do Flamengo? Acho que pode ser por isso que ele perguntou. Pode fazer igual a hoje. Cara, depende muito. Eu sou contra isso, tá? No Super Mundial. Tô amando o Super Mundial. Consegui assistir todos os jogos até aqui. Tô enfunado assistindo o Super Mundial. Mas é que tem uma questão, né, cara? Que eu sou contra. A forma de se classificar para o Super Mundial. E aí talvez a única solução seja diminuir o número de equipes. E aí já não vai ser um Super Mundial como a gente tá vendo e adorando. Mas beleza. Eu só sou contra os critérios. Não dá pro Fluminense ter ganho uma Libertadores há 2 anos atrás e estar jogando um Mundial em 2025. Eu não acho justo. Por quê? Vamos lá. O Fluminense quase caiu ano passado, vale lembrar. Na última rodada o Fluminense estava brigando para não cair. O Fluminense jogaria aí o Mundial sendo um clube de Série B? Jogaria, mas isso enfraquece o tamanho do teu Super Mundial, entende? Eu acho que é muito mais legal tu pegar as equipes que tenham daí se destacado. Se tu tem que levar 4 equipes do Brasil, as 4 equipes que estão se destacando recentemente. Tu vai pegar o atual campeão da América, pega o atual campeão da Copa do Brasil e pega o atual campeão brasileiro, e o quarto tu pega o melhor colocado no ranking da CBF, exceto os 3 que já estão classificados. Eu acho que isso talvez seria muito mais justo do que tu pegar Fluminense que ganhou em 23, Flamengo que ganhou em 22, Palmeiras que ganhou em 21. Os últimos 4 campeões de Libertadores. Porque, cara, mudou muito de lá pra cá. O Fluminense mudou totalmente de 23 pra cá. Totalmente. Em time, em trajetória, porque, como eu disse, quase caiu. Então, eu sou um pouco contra essa questão da forma de se classificar para o Super Mundial. Só que aí, respondendo a pergunta do João, é isso que eu digo. Vamos lá, o Inter ganha a Libertadores. O Inter ganha uma Libertadores, agora, hoje, esse ano, 2025. Tá classificado para o Super Mundial de 29. Cara, tem mais 4 temporadas até 2029. O que vai acontecer nessas 4 temporadas? 26, 27, 28 e na temporada 29? Entendeu? Será que o Inter vai ser tão forte como foi para ganhar a Libertadores em 25 para jogar o Super Mundial de 29? Entende? Esse é o meu ponto. André Luizene. E aí, brother? Seu trabalho é incrível. Qual foi o maior furo de reportagem da sua carreira? Um abraço, Alexandre. Tamo junto. Cara, eu sou de uma geração de jornalistas e repórteres que lidam com essa questão do furo de reportagem bem diferente do que era antigamente, né? Antigamente, o repórter vivia pelo furo de reportagem. E que eu não tô julgando aqui, tá? Sobre se certo ou errado. Não tô... Quem sou eu pra fazer juízo de valor sobre isso? Mas eu acho que a gente tá numa geração hoje que não se apega tanto ao furo de reportagem. E vou ser sincero, eu gosto disso. Eu acho que é legal tu dar um furo de reportagem, tudo certo, mas numa geração que não se apega tanto de tem que dar o furo de reportagem. Não, tem que dar informação. Se tu vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto a dar informação, é do jogo. É do jogo. Sempre vai ter alguém que vai ser o primeiro a dar a informação. Mas, cara, graças aí a Deus e a um trabalho aí legal, eu dei algumas informações legais. Lembro que eu dei umas renovações ali que repercutiram bastante negativamente entre a torcida do Inter. Eu lembro quando o Patrick renovou e o Edenilson renovou com o Inter a primeira ou segunda vez. Eu lembro que eu dei essa informação na época da Rádio Grenal. Foi um furo legal, assim, nada grandioso. Eu lembro de um Grenal que o D'Alessandro não jogou, da semifinal do Gauchão de 22, que eu dei esse furo de reportagem, que ele não ia jogar o jogo, não ia nem ser relacionado, porque estava com um problema no quadril, uma lesão no quadril. Isso em 22, na volta do D'Alessandro ao Inter. Lembro desse. Cara, teve um recente que talvez muita gente não se apegue porque não foi da contratação dele, mas a primeira pessoa que deu que o Ener Valencia interessava o Inter foi esse senhorzinho aqui, modéstia à parte. Foi durante a Copa de 22, inclusive. O Inter faz o contato semanas antes do Valencia estrear na Copa pela seleção equatoriana, né? Naquela Copa de 22. Semanas antes eu tinha falado com uma pessoa do Inter e ela tinha me passado, o atacante que o Inter quer é esse, é muito difícil, mas a gente vai tentar, tem que esperar rolar a Copa do Mundo. E dito feito, terminou a Copa, o Inter intensificou a negociação e eu lembro que eu trouxe isso no Donos da Bola, lá no final de 22.
Foi a primeira vez que trouxeram o nome do Valencia, mas enfim, eu não sou muito apegado, tá? Vou ser bem sincero, eu trouxe alguns que eu lembrei de cabeça, talvez tenha outros e eu nem lembre nem me apegue também. Elias Colena, cadê os investidores, sonda, etc? Sempre somem, só aparecem em época de eleições. Essa é uma crítica que eu tenho. Tô contigo, Elias. Só aparecem em época de eleições. Elusmar Mag, o homem da soja, que pagou 1 milhão pro Rodinei jogar aquele jogo contra o Flamengo. Cadê? Posou pra foto com o presidente Alessandro Barcelos. E aí? Eu não vou citar o Sonda. Dá pra citar o Sonda, claro, mas eu não me apego tanto no nome do Sonda que nem do Elusmar, porque o Sonda, na última eleição, ele escolheu um lado que não era do presidente Barcelos. Então, não vou... Se ele já tinha escolhido um lado lá, parecia que não iria investir no Inter se não fosse com o Roberto Melo presidente, eu não imagino que ele iria investir com o presidente Barcelos. Mas ainda assim, sendo colorado e tal, o que eu sei é que eles sempre argumentam questões familiares, o Sonda principalmente, vocês já viram, o Sonda tem algumas complicações de saúde, já tá um pouco mais velhinho, o Elusmar ainda não, tá mais ativo, mas eu concordo, cara, o Inter tem que ter investidores. E aí tu fala lá que tem o apoio do Elusmar Maggi, tu passa obviamente a ideia que o Elusmar vai investir no Inter, e aí depois, não é bem assim, vamos com o projeto das debêntures, e aí o projeto das debêntures não dá certo, tu vai fazer o quê? Vai ter investidor? Ao que tudo indica, não, né? Eu gravei um vídeo falando sobre isso nessa semana aqui no canal. É só rolar para baixo e ver os outros vídeos, que tem um vídeo que eu falo sobre os investidores. O Pedro Medeiros, quando serão as próximas eleições do Inter? Ano que vem, final do ano que vem. Martins. Lucas, sou teu fã, meu nome é Adrian D'Alessandro. Legal, Adrian. Adrian D'Alessandro, pelo visto Martins, porque é o teu arroba, Adrian D'Alessandro Martins. O que acha do Robertoni? Cara, eu não conheço o Robertoni de parar para vê-lo, mas já vi vídeos, já vi lances dele, é um jogador que já esteve na pauta do Inter, acho que é bom jogador, tá? Só acho que, vamos lá, primeiro, o torcedor do Inter vai ficar conhecendo. Vamos ficar malucos que tá contratando um jogador que estava na segunda divisão da Espanha, tá? Mas é jogador de nível de primeira divisão da Espanha, não de principais clubes, mas de estar lá, e de primeira divisão do Brasil também, acho que tem muita qualidade, agregaria muito, mas eu acho que é muito caro, né? Muito caro. Fábio Capo, querido... Fábio. Querido Lucas Dias, pra você, qual o maior jogador de basquete da NBA? Cara, se for atualmente que tu tá falando, Fábio Capo, a gente tá falando de Shai Gilgeous-Alexander. Inclusive, tenho a camisa dele ali. Tá ali no meu varal de camisetas. Shai Gilgeous-Alexander, MVP da temporada, foi o que melhor jogou de fato. Mas eu acho que ele tá falando da história. Se é da história, eu não sou saudosista pra muitas coisas. Pra isso eu sou. O maior jogador da história da NBA se chama Michael Jordan. Tá? Michael Jordan é o maior jogador da história da NBA. Depois vem LeBron. Tem mais a cá. Quem leva o Super Mundial? Cara, eu tenho dois times que eu acho que são... Vou citar um terceiro que corre por fora, tá? Vou citar primeiro o terceiro que corre por fora. Pra mim, o Real Madrid do Xabi Alonso. Vai ajustar o time, o Xabi Alonso é baita técnico, fez a temporada que fez em 23-24 com o Bayer Leverkusen, foi campeão alemão contra Borussia, Bayern de Munique, então acho que corre por fora, porque esse Real Madrid, tu olha o time, cara, time absurdo do Real Madrid, mas eu acho que corre por fora. Para mim os dois favoritos, Paris Saint-Germain, mesmo com a derrota pro Botafogo, é o melhor time do mundo, acho que o Paris é favoritaço, atual campeão da Champions, e o Bayern de Munique, tá? Eu quero lembrar aqui, o Bayern de Munique era para ter feito a semifinal contra o Barcelona na última Champions. A gente teve dois baita jogos entre Inter de Milão e Barcelona, é verdade, foi muito legal, mas vocês vão lembrar bem que nas quartas de final o Bayern fez um baita enfrentamento contra a Inter e para mim é mais time e mereceu mais do que a Inter avançar para pegar o Barcelona. Inclusive, para mim, são os três melhores times do mundo. PSG, Barcelona e Bayern de Munique. O Barcelona não tá, então para mim os favoritos. PSG e Bayern, e eu acho que o Real Madrid corre por fora, tá? Acho que dá para surpreender, tá? Times que para mim podem surpreender. Al Hilal, bom time, muito bom time, agora tá numa troca de treinadores, né? Saiu Jesus, chegou o Inzaghi, que foi finalista de Champions e perdeu
para o Paris Saint-Germain do Luiz Henrique e o Inzaghi como técnico da Inter de Milão. Acho que esse Al Hilal, inclusive, surpreendeu o Real Madrid, poderia ter vencido, tá? Jogou mais que o Real Madrid na rodada inicial. Inclusive joga hoje, Real e Al Hilal também jogam hoje, né? Jogos deles nos seus grupos. Já se enfrentaram, obviamente. Acho que o Al Hilal pode surpreender. Flamengo eu acho que pode surpreender sim, tá? Pode surpreender. E, cara, pra surpreender eu acho que esse... Talvez um Monterrey da vida, tá? Gostei do enfrentamento do Monterrey ontem contra o River e também do enfrentamento que eles fizeram contra a Inter de Milão. Tem mais perguntas sobre o Super Mundial. O que acha sobre os brasileiros estarem conseguindo ganhar e enfrentar os europeus no Mundial? Muito legal, valoriza o futebol brasileiro, mostra uma reflexão que a gente tem que fazer sobre o nosso futebol, que não é essa desgraça toda que muitas vezes a gente acha que é. Eu gosto, tá? Tô gostando bastante. Eu gravei um vídeo sobre isso lá no meu Instagram, _OLucasDias. Tem lá no meu Instagram o último vídeo. Inclusive, a ideia é gravar mais vídeos de opiniões sobre outros assuntos lá no meu Instagram, _OLucasDias. Lá tem vídeos que eu falo só sobre isso. 3 minutos falando sobre isso. Quais jogadores dos especulados no Inter tu traria? Eu teria trazido o Arão, tá? Teria trazido o Arão, acho muito bom jogador. Ah, mas pediu 1 milhão. Pediu 1 milhão pro Santos, o Santos se assustou, recuou e agora ele fechou com o Santos, provavelmente baixando a pedida de 1 milhão. Traria o Arão. Faria um esforço enorme para trazer o Elian Irala, por mais que eu entenda que seja difícil, que não foi o Inter não querer, foi a questão da dificuldade. Faria um esforço para trazer esses dois volantes, o William Arão e Elian Irala. Eu gosto muito do Elinho, que tá no Toluca, ponta, jogador que já foi especulado no Inter, que jogou muito no Red Bull Bragantino, e acho que no São Paulo primeiro, né? Ele joga no São Paulo, depois Bragantino, e agora tá no Toluca do México. Faria um esforço enorme para trazer esse cara. Eu não traria o Joaquim Correa, que foi pro Botafogo agora, tá? Eu não traria, só para já pontuar este nome aí. E traria o Alejandro, tá? O Alejandro, que tá lá no CSKA, que interessa ao Inter, eu faria um esforço para trazer esse cara. E William Rocha, do CSKA também, brasileiro que já teve proposta do Inter. Eu gosto muito desse zagueiro, esse zagueiro eu também traria, tá? Seriam os nomes que eu traria pro Inter. Dos nomes especulados que tu citou, né? Se for tirar os especulados, eu falaria provavelmente outros atletas de mais qualidade, mas mais impossíveis de serem trazidos. Qual torcida mais te impressionou no estádio? Já falei, Rosário Central. A torcida do Rosário é muito massa e num estádio acanhado. Lembra bastante a Bombonera, o estádio do Rosário. Foi a torcida que eu mais me impressionei. Tiveram outras, vários outros, que tiveram momentos que eu me impressionei. Por exemplo, teve um jogo que eu fiz semifinal da Copa do Brasil, Grêmio e Flamengo no Maracanã, que foi o dia... Eu não sou muito fã da torcida do Flamengo, tá? Porque eu acho essas loucuras de sempre tá cobrando, sempre tá tudo ruim, tudo tá errado, me enjoa um pouco, acho meio chatinho, mas a torcida do Flamengo nesse jogo aí específico que eu fiz lá no Maracanã. Torcida do Bahia, cara, eu já fiz 4 ou 5 jogos na Fonte Nova, tá? Já fiz jogo do Inter lá, uns 2, 3 jogos do Inter, já fiz uns 2, 3 jogos, fiz 2 jogos do Grêmio e 3 jogos do Inter lá na Fonte Nova, então eu fiz 5 jogos na Fonte Nova, tá? Cara, a torcida do Bahia é muito massa. Quando lota o estádio, então, eu gosto muito, tá? Aí me surpreendeu a torcida do Bahia. Ainda acha que temos chance de algo esse ano? Sim. Se o Inter conseguir ajustar aquilo que tem que ajustar nessa parada para o Super Mundial, o Inter vai se representar na próxima semana, eu acho que o Inter tem condição de brigar. De brigar, eu tenho certeza que o Inter tem condição. Nenhuma dúvida que o Inter tem condição de brigar. 0 dúvidas. Condição de brigar o Inter tem. Acho que vai ter chance sim. O que a gente está falando de algo? Não estamos falando de Campeonato Brasileiro, só podemos estar falando de Libertadores e Copa do Brasil. A chance do Inter está nas Copas, mas assim, tem que estancar a sangria da defesa do Inter, urgentemente, tem que estancar essa sangria da defesa do Inter e tem que voltar a jogar bola, porque a qualidade o Inter tem. E já jogou bola com o mesmo treinador, com os mesmos jogadores. Resolvendo isso, o Inter, sim, para mim, tem condição, tem chance. É muito difícil, porque a gente tem Flamengo, Palmeiras nas outras competições, Atlético Mineiro, que tem um bom time, apesar de achar que a engrenagem do Galo ainda
não tá aquela que se imagina e se espera do Galo. Fluminense não tem um time ruim, apesar de que pra mim é aqui com o Inter, tá? Copa do Brasil tem o Bahia, por exemplo, que pra mim é muito bom time, apesar de ter sido eliminado pelo Inter na Libertadores, tem bom time o Bahia também. Então, cara, a concorrência é bem difícil, mas condição, chance, acho que tem. Quem ganha NBA? Hoje, inclusive, jogo 7, Oklahoma City Thunder, jogando em casa, lá em Oklahoma, recebe o Indiana Pacers. Cara, eu acharia muito legal o Indiana ser campeão, tá? O arco desse Indiana nos playoffs, com o Tyrese Haliburton jogando pra caramba, sendo clutch no jogo 1, Pascal Siakam, lembrando aquele Siakam de 2019 que ganhou com o Toronto Raptors do Golden State, vários outros caras, Nesmith jogando muito nos playoffs, Obi Toppin jogando muito nos playoffs. Cara, eu acho que é um arco bem legal. TJ McConnell, cara, as finais que o TJ McConnell tá fazendo é um negócio surreal, assim. Tá jogando muito, um cara que não é muito alto, tem uma condução absurda. Só que, cara, o Oklahoma é o melhor time da liga. Passeou na temporada regular. Eu acho que vai dar Oklahoma, mas eu acharia muito legal se desse Indiana Pacers. É basicamente isso. Deixa tua opinião aí sobre qualquer uma das opiniões que a gente trouxe, respostas aqui nos comentários. Não esquece, deixa teu like, te inscreve, ativa o sininho que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.